Damos a palavra à presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, minha querida, me permita que eu diga, minha querida amiga e líder, Rosa Maria Campos Jorge. Eu digo líder porque ela tem nos ajudado muito, inclusive nos orientado em muitos temas aí, no que tange ao interesse dos trabalhadores, e a sua orientação para nós é lei. Você diz, nós vamos sair e cumprir. Nós vamos conseguir aprovar ou não, mas é lei. Então, parabéns a você, alegria te ouvir mais uma vez. Muito obrigada, senador. Quero cumprimentar a todos dessa mesa, os representantes do governo, aos meus companheiros, representantes dos trabalhadores, da iniciativa privada e do serviço público. Cumprimentar os senadores aqui presentes e dizer de antemão, senador, que antes de falar do tema dessa audiência, eu gostaria de, em nome do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência pelo empenho e compromisso na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, tanto do setor privado quanto dos servidores públicos, e especialmente dos aposentados e pensionistas do nosso país. Dizer que a sua presença aqui, após uma cirurgia delicada, dá bem o caráter do homem público que o senhor é. Uma pessoa que assume e vai à frente defendendo os compromissos. Ainda bem que nós temos o senhor. O senhor tem tido aí uma trajetória admirável e coerência em defesa dos menos favorecidos. Em todas as oportunidades em que exerceu cargos na estrutura das casas legislativas, como a presidência da Comissão de Trabalho, quando ainda se chamava Comissão de Legislação Social, lá na Câmara dos Deputados, na terceira secretaria da Câmara, quando abriu espaço aos movimentos sociais, na vice-presidência do Senado, quando foi fundamental na aprovação da PEC paralela, e agora, principalmente, como membro e presidente dessa comissão, que é um verdadeiro espaço democrático e de debate das boas causas. Antes de iniciar o tema, eu não poderia aqui deixar de falar sobre o PL 4330, de 2004, senador, porque o tema da terceirização, ele é muito importante para nós, muito importante. Como auditora fiscal do trabalho, e aqui trazendo ao público o trabalho que os meus colegas fazem no seu dia a dia, quero deixar claro para os senhores que são muito poucas as empresas que são fiscalizadas pelos auditores, que têm trabalhador ali na condição de terceirizado e que a lei é cumprida para esses trabalhadores. O número de autos de infração lavrados pelos auditores fiscais do trabalho, na sua grande maioria hoje, é justamente sobre descumprimento de direitos para os trabalhadores terceirizados. Esses 12 milhões de trabalhadores terceirizados estão sendo usados por aqueles que estão defendendo o projeto 4330, dizendo que quem está contra o projeto está contra os trabalhadores terceirizados, 12 milhões. Isso é uma mentira deslavada. Nós estamos a favor dos trabalhadores brasileiros, especialmente os trabalhadores que hoje são terceirizados, porque sabemos, nós auditores fiscais do trabalho, sabemos o quanto são desrespeitados. E a legislação que está aí não virá coisa nenhuma para beneficiá-los. Ela virá para prejudicá-los ainda mais. E estão dizendo o contrário. Quando se permite a terceirização na atividade fim, significa que vão eternizar as péssimas condições que eles já vivem hoje. Não há nenhum benefício na aprovação dessa lei para os trabalhadores que hoje já são terceirizados. Não há. Em uma recente fiscalização, 30 auditores fiscais do trabalho, fiscalizando a empresa Contax, de terceirização de telemarketing para 5 bancos e 3 operadoras de telefone móvel, constataram
que havia descumprimento de toda a legislação da área de segurança e saúde do trabalho, que esses trabalhadores estavam trabalhando jornadas exaustivas e em condições extremamente degradantes. Ouso dizer aqui, sem o temor da banalização do tema, que nós estamos diante de trabalho escravo, senhores. Porque a terceirização, como tem sido praticada nesse país, ela descumpre os princípios básicos que estão na nossa Constituição Federal, que é o respeito à dignidade humana. Então, eu não posso me calar. Fiquei frustrada e revoltada com a atitude dos senhores deputados que aprovaram esse descalabro. Eles certamente não estão pensando no futuro da sociedade, no futuro dos nossos jovens, porque, ao aprovar isso, na verdade, nós estamos instituindo a barbárie. É o retorno às condições praticadas lá no século XIX. Porque essas pessoas, elas não vão ter a quem recorrer. Nem a questão da representação sindical foi resolvida, nem a questão de quem é que vai ser responsável por dotar o ambiente de segurança e saúde foi resolvida. Todos os órgãos criados como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, só para citar um exemplo, as CIPAs. Ora, é preciso, para criar uma CIPA dentro de uma empresa, é preciso ter um número mínimo de trabalhadores. O que vai acontecer? Vão fatiar com a porção de empresas terceirizadas, não vai atingir o número mínimo. Então, às vezes, uma frente de trabalho que terá ali 1.500 trabalhadores não terá uma comissão interna de prevenção de acidentes. Só para o senhor ter uma ideia do tamanho do prejuízo que a classe trabalhadora vai enfrentar. Ora, se eu tenho um trabalhador direto na minha empresa, que eu pago a ele, com um assessor lá, R$3.000, se eu posso terceirizar a atividade fim, eu vou demitir esse trabalhador para economizar, é claro, e vou contratar uma terceirizada especialista em assessoria e vou pagar R$1.000 para a pessoa fazer o mesmo que o meu trabalhador, que ganhava R$3.000, fazia. Vocês estão percebendo a maldade que está por trás? Porque, às vezes, você vê o projeto, você olha assim, não, mas onde que está isso aqui? Já me perguntaram muitas vezes, senador, onde que está escrito aqui que não vai ter CIPA, que não vai ter o serviço especializado de engenharia e segurança? Eu falei, é muito simples, quando você terceiriza a atividade fim, significa que eu posso terceirizar tudo. Eu posso ter empresas sem nenhum empregado. Quando a gente fala que o empregado terceirizado hoje está sendo vitimizado, porque está todo mundo contra o projeto, ora, ele é a maior vítima. O trabalhador terceirizado hoje no Brasil, ele é a grande vítima da injustiça. Se esse projeto tivesse a mínima intenção de melhorar as condições desse trabalhador terceirizado, ia estabelecer 2 princípios: isonomia de direitos com os trabalhadores da própria empresa e ia garantir a solidariedade absoluta do tomador do serviço. Isso eles não querem deixar aprovar, porque se aprovar isso, para que então a terceirização? Eu fico com os meus trabalhadores. Senhores, esse projeto nada mais é do que a simples retirada de todos os direitos previstos no ordenamento jurídico, na consolidação das leis do trabalho e os princípios basilares da nossa Constituição, que é o respeito à valorização do trabalho e à dignidade da pessoa humana, estarão para sempre retirados do ordenamento jurídico brasileiro.
Então, eu fiquei muito animada com a fala do presidente dessa casa e espero que, sinceramente, as pessoas se debrucem sobre esse projeto. Alguém já disse, gente, mas o projeto é de 2004, há quanto tempo está sendo discutido? Discutido coisa nenhuma. Ele estava aí esperando um momento que fosse o mais oportuno para ser colocado aí e aprovado de qualquer jeito como ele foi. Eu, sinceramente, acho que aqui no Senado essa discussão possa ser feita, mas ser feita de verdade, tirando as máscaras e mostrando quem é nesse país que vai ter proveito com a aprovação desse projeto. E garanto aos senhores que o texto que veio aqui para o Senado, ele não traz qualquer vantagem para os trabalhadores, nem os terceirizados de hoje e nem os outros milhões de trabalhadores que vão deixar de ter a proteção da CLT. Muito bem. Mas hoje o que nos traz é um outro debate que também nos enche de preocupação. Rosa, senador. só para ninguém não dar ciúme no plenário, esse lanchezinho aqui é orientação do médico, viu? Cada 2h30 eu tenho que comer alguma coisinha devido ao problema da operação. O senhor é o nosso herói, pode fazer o que quiser. Bom, sobre os direitos previdenciários dos servidores públicos. As tentativas de redução ou eliminação de direitos previdenciários do servidor têm sido constante, desde a emenda 51 de 91, o chamado emendão do governo Collor, que pretendia o desmonte do Estado brasileiro e foi desmembrada em 5 PECs distintas, tendo sido a de número 55 de 91, a que tratava da Previdência dos servidores. Nessa proposta, já arquivada, graças a Deus, o governo Collor pretendia instituir contribuição sobre aposentados e pensionistas e desconstitucionalizava todas as regras sobre previdência do servidor. Pense o prejuízo, retirar do bojo da proteção da Constituição as regras de previdência social. Reduzia drasticamente o valor das aposentadorias e instituía requisitos absurdos para que as pessoas pudessem fazer jus. Na tentativa de revisão constitucional, já no governo Itamar Franco, embora sabe-se que ele não tenha patrocinado isso, o então relator, deputado Nelson Jobim, em seu parecer 78, propôs simplesmente a desconstitucionalização e aplicação aos servidores públicos das mesmas regras do setor privado. Mesmas regras. Isso nos seguintes termos. O artigo 40. Os servidores públicos civis, membros dos poderes legislativo e judiciário e demais ocupantes de cargos, funções e empregos públicos dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e município, é assegurado previdência social e previdência complementar, de acordo com o disposto nos artigos 201 e 202, que remetia para as regras da iniciativa privada. No governo FHC, antes de promover as mudanças constitucionais nos direitos dos servidores, tanto na reforma administrativa quanto na previdenciária, foram reduzidos, como bem disse aqui o nosso amigo, na esfera infraconstitucional, quer dizer, na lei do regime jurídico único, 50 direitos, vantagens ou benefícios, segundo o levantamento do DIAP. Como, por exemplo, você citou um deles, e eu vou citar o adicional de tempo de serviço, que é da própria pessoa, que existe na iniciativa privada, inclusive como uma regra de apreciação da progressão da pessoa, porque é o tempo de dedicação dele àquela instituição, foi extinto. E hoje existem diversas tentativas de se recuperar, pelo menos o adicional de tempo de serviço para os servidores, né? Em nível constitucional, a FHC, por meio da PEC 33 de 95, tentou instituir redutor nas aposentadorias,
cobrar contribuição de aposentados e pensionistas, desconstitucionalizar os direitos previdenciários, remetendo para a lei complementar. A PEC 33 foi transformada na emenda 20 de 98. Manteve as regras previdenciárias na Constituição e previu a previdência complementar a ser instituída posteriormente em lei complementar. Aumentou o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, entre outros. Observa-se que foram só direitos sendo retirados, né? Ainda no governo FHC, foi aprovada e sancionada a Lei 9.783, de 99, que previu uma contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas para o regime próprio, com uma alíquota extorsiva de até 25%. Pense bem, 25%. O STF declarou inconstitucional sob o fundamento de confisco salarial, naquela ocasião. No governo Lula, por intermédio da emenda 41 de 2003, foi instituída a contribuição dos aposentados e pensionistas, foi quebrada a paridade entre ativos e inativos, foi adotado o redutor de 30% sobre a parcela que excede ao teto do regime geral e prevista a previdência complementar, condicionada à lei ordinária em lugar da lei complementar. Foi uma grande perda, talvez uma das mais significativas para os servidores públicos. Temos trabalhado e muito, e o senador é testemunha disso, para que a PEC 555 de 2006 seja aprovada e seja reparada uma grande injustiça praticada contra os aposentados e pensionistas desse país, que continuam, depois de aposentados, as pensionistas continuam pagando 11% sobre o valor dos seus proventos, sem ter nada em troca, né? Não há solidariedade. Bom, no governo Dilma, além da instituição da Previdência Complementar, acabando com a aposentadoria integral pelo regime próprio dos servidores, que é aí a criação, né, do FUNPRESP, que nós reputamos aí uma outra retirada de direitos que nos atinge a todos. Criou duas categorias de servidores públicos: aqueles que tinham a integralidade e aqueles que agora vão para o regime geral. É novo isso. São servidores que ingressaram mais recentemente. É a juventude encarregada de levar à frente toda uma gama de serviços públicos que interessa a sociedade brasileira, que, ao se aposentar, vão para as regras da Previdência do regime geral, com o teto, e se contribuir para a Previdência Complementar, ainda tem uma pequena chance. É preciso deixar claro que o FUNPRESP tem sido desprezado pelos servidores, somos contra ele, como entendemos que a emenda 41 é ilegítima. Ilegítima. Achamos que ela deve ser revogada, porque as condições em que ela foi aprovada já estão aí claras e fere qualquer lógica a continuação da existência dessa emenda. E agora nós temos editado aí, como presente de ano novo para os servidores públicos e para os trabalhadores da iniciativa privada, duas medidas provisórias, a 664 e a 665. A 665, já tivemos oportunidade de debater aqui. Essas duas medidas provisórias vêm com o título de ajuste fiscal. Mas basta movimentar de forma diferente a DRU e o resultado que essas duas medidas trazem é facilmente suplantado. Então, o que representa essas duas medidas provisórias? Se era para fazer correção de possibilidade de fraude,
Ora, se há fraude, tem que punir, tem que a polícia agir e vamos punir os faltosos. Então, com a justificativa de que a Previdência Social está sendo fraudada, emite 2 medidas provisórias que são, francamente, para retirar direitos. Nós, lá na emenda 41, já reduzimos as pensões a 70%, mas foi uma emenda constitucional. Agora, por medida provisória, reduzem as pensões para 50%. Acaba com a vitaliciedade das pensões. Quer dizer, morre um servidor público, dependendo da idade da sua família, da sua esposa, ela vai receber 50%, limitada a um número de anos. Não há mais a vitaliciedade. Muitos servidores e trabalhadores ainda não se deram conta do tamanho do prejuízo. Mas é preciso dizer, amigos, que tome cuidado para não morrer, enquanto essas 2 medidas provisórias estiverem valendo. Não morra, faça todo o possível para não morrer, porque se você morrer, saiba que seus pensionistas estarão sendo duramente castigados. Castigados pela sua perda e castigados porque o Estado quer pagar muito pouco para aqueles que vão ficar. Quer dizer, o Estado ele está atacando a parte mais frágil e mais vulnerável, que são os viúvos, viúvas e os órfãos. A 665, na mesma esteira, nós temos um mercado de trabalho extremamente rotativo no Brasil e as regras ali postas para a pessoa reclamar o seguro-desemprego quando ele é involuntariamente demitido, porque o Brasil, embora tenha ratificado a Convenção 158 da OIT, que não permitia a demissão sem justa causa, e depois foi denunciada por FHC, nessa convenção, você só pode demitir um trabalhador se tiver causa. A causa pode ser estrutural, pode ser financeira, mas tem que ter causa. Nós só temos no Brasil a causa comportamental. Mas é permitido a dispensa sem justa causa, que a gente chama de despedida injusta. É um contrassenso, senhores senadores. Existe uma lei que permite a injustiça. A lei é para garantir a justiça. A demissão sem justa causa no Brasil, ela permite o trabalhador ser demitido a qualquer momento, desde que pague lá aquela indenização lá dos 40% do FGTS, qualquer um pode demitir. E como os empregadores brasileiros fazem muito bem o uso dessa injustiça. A rotatividade é muito alta, entre os terceirizados mais ainda, porque a ideia é que a terceirização ela cria uma relação triangular. Nós temos o tomador do serviço, a empresa terceirizada e o trabalhador. Qual que foi a ideia da terceirização? Foi desconectar o trabalhador do empregador. Ora, nós sabemos que um dos fatores da produção, que não há produção sem trabalho, senador, estão querendo estabelecer a produção sem trabalho porque não querem assumir a responsabilidade pelo vínculo empregatício. Então, o trabalhador, ele fica como um terceiro, ele é que é o terceiro nessa relação. Desculpe ficar retornando ao tema, mas é necessário. E é recorrente, porque se nós aqui imaginarmos que esse pacote completo de maldades, que é o PL da terceirização, e essas 2 medidas provisórias forem aprovadas, esse período da nossa história
E os governantes desse período certamente ficarão marcados como aqueles que trouxeram um dos maiores retrocessos sociais que a história do Brasil já viu. E muitas vezes nós não contamos nem com a nossa Corte Suprema, que tem dado decisões aí contrárias aos interesses da sociedade, especialmente dos trabalhadores. O servidor público senador, especialmente o aposentado e pensionista do regime próprio de previdência, tem sido historicamente utilizado como variável de ajuste. O que a gente espera, e nós estamos juntos com a classe trabalhadora, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, estamos juntos contra essa barbárie e vamos lutar até o fim. Muitas ações já foram propostas aí contra essas duas MPs. E nós estamos aguardando que não entrem para a história nem os senadores dessa casa, nem os membros do Supremo Tribunal Federal que aprovem uma barbaridade como essa. Porque nós vamos ter eleições, as pessoas se elegem para um mandato, senador. E se esquecem que depois, passado algum tempo, elas vão precisar recorrer àqueles que votam, que elegem, os trabalhadores, os servidores públicos, as viúvas, os filhos das viúvas. Essas pessoas integram a sociedade brasileira e estão assistindo, nesse momento, a perda dos seus direitos por uma canetada de algumas pessoas. E essas pessoas vão precisar olhar nos olhos dos seus eleitores depois e pedir, então, que esqueçam o que fizeram. Não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer e não vamos perdoar nenhum daqueles que, usando do poder que tinham, retiraram o direito dos servidores públicos e dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigada. Tudo bem. Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Senador Paulo Paim. Pois não. Está tendo som? Realmente é com muita tristeza que a gente vê esse quadro. Queria, em primeiro lugar, desejar ao senhor bom retorno a essa casa. Realmente nos preocupou. Obrigado, senador José. Nos preocupou a sua saída assim, daquela forma. Ainda bem que Deus é justo e você está aqui inteiro para nos ajudar nessa discussão democrática, nesse trabalho que a gente faz nessa casa. Eu queria pronunciar da seguinte forma: realmente é inadmissível esse tipo de atitudes de retirar o direito dos mais frágeis, dos trabalhadores, que procura fazer sua parte. Essa questão da terceirização é uma coisa realmente lamentável. Eu sou servidor público, fui empregado público antes de ser servidor público concursado do MPOG, fui empregado público das duas companhias de energia elétrica. Eu sei o tanto que será pernicioso nesse setor onde não pode ter erro, né? Eu fui coordenador de turma de linha viva, de todos os trabalhos na energia elétrica, então quer dizer a coisa que a pessoa errou, morre, né? Então, precisamos, de fato, melhor discutir esse projeto e darmos uma razão, né, à situação, porque não dá para regularizar os terceirizados já existentes, mas sem prejudicar os demais serviços, os demais trabalhos, porque na área pública, por exemplo, eu acho inadmissível. Na atividade fim não tem jeito, né, terceirizar. Com relação a essas duas medidas provisórias, a 664 e 665, nós já fizemos aqui alguns debates. Realmente já deixamos claro ao governo, se não mudar, nós não vamos aprovar, né? Não vamos aprovar, não vamos admitir ficar tirando direito dos trabalhadores, né? Então, eu queria fazer esse pronunciamento, eu vou ter que me retirar nesse momento, tem audiência pública ali, duas audiências me esperando. Então, quero desejar sucesso ao senador Paulo Paim, a essa mesa, e que a gente está aqui atento e pronunciando aí as minhas posições, que não vou votar a favor nem da terceirização e nem da MP 664 e 665, dos moldes que estão colocados. Obrigado. Tudo bem.
Esse foi o senador Hélio José, que deixa sua posição muito clara aqui em relação aos temas que estão sendo debatidos. Eu nem vou fazer comentário da nossa presidenta Rosa Maria do Campos, Jorge, porque há uma concordância com o seu ponto de vista, como foi já com o Sebastião Soares da Silva também. E vamos então para os nossos convidados. Nesse momento, eu chamo o senhor Roberto Ponciano de Souza Júnior, que é coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e o Ministério Público do Trabalho, FENAJUF. Bom dia a todos e todas. Quero saudar, em primeiro lugar, aqui todos os senadores e senadoras presentes, na pessoa do senador Paulo Paim, e dizer que há algo que eu admiro muito no senador. Toda vez que eu vou lá no gabinete do senador, gabinete que é muito aberto aos trabalhadores e trabalhadoras, sempre acessível. Não é assim, infelizmente, em todos os gabinetes, nem de deputados, nem de senadores. Tem lá um cartoon, uma caricatura que eu gosto muito, que é, de um lado, o senador vestido com terno, do outro lado, ele vestido de operário. É muito importante que senadores e deputados não esqueçam da sua raiz. Tem muita gente, depois que se elege, esquece que foi operário, esquece que foi servidor público, esquece que foi trabalhador e, efetivamente, vira de costas. Esse é um boneco da minha primeira campanha. Eu fiz um boneco onde dá um corte no meio, daqui para cá está a gravata e o casaco, daqui para cá está o macacão, está a botina, da fundição que eu trabalhava, e o capacete. É esse boneco que ele está falando. É muito importante que se tenha orgulho dessa origem. Eu tenho que olhar para ele todo dia, viu? Eu olho todo dia. Olha onde é que tu veio e o que tu está fazendo aqui. Essa origem operária, essa origem trabalhadora e sindicalista. Saudar também todas as federações e sindicatos que estão aqui, a FENAJUF, a CONDICEF. A CONDICEF representa 2 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. Praticamente 80% do executivo. É muito importante que a CONDICEF venha para essa mesa. A todas as centrais sindicais, que aqui estão, CUT, CTB, Conlutas, Nova Central Sindical, UGT, mas, em particular, aquelas que lutaram contra a terceirização. Deixar aqui nosso repúdio ao que aconteceu na Câmara, não só pela forma assodada como foi feita, mas pela forma violenta como foi feita. Tivemos trabalhadores e trabalhadoras agredidos, tivemos um trabalhador que teve a cabeça quebrada. Estive com o deputado Vicentinho até brincou, falou que gostava de pimenta na comida e não nos olhos. Né? Nós fomos tratados de forma muito truculenta, está muito truculenta a Câmara, está difícil entrar na Câmara. Eu sou sindicalista, tenho que frequentar a Câmara. Qualquer dia eu só entro aqui na Câmara, nem com liminar, porque nem liminar do Supremo está sendo atendida. A gente teve um fato assim absurdo na história do Brasil, que foi o descumprimento de uma liminar que permitia aos sindicatos. Já é um absurdo sindicalistas terem que entrar no Congresso na base de uma liminar. Mais absurdo ainda é a liminar ser descumprida. Um poder desconhecer simplesmente o funcionamento normal de outro poder. Né? Saudar aqui a presença também do governo. É muito importante que tanto o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como o INSS estejam aqui, porque esses projetos não vão andar se a gente não conseguir um acordo, tanto de um lado quanto do outro. A gente sabe disso, né, senador? Porque se não tem acordo com o INSS, se não tem acordo com a MIPOG, não anda. Não adianta achar que a gente vai conseguir passar por cima, tratorar. Infelizmente, não funciona assim. Por mais que os trabalhadores tenham força e que as medidas são justas, e minimamente vai ter que ter um mínimo de acordo com o governo para elas andarem. E antes de falar da PEC 56 e da 54, falar rapidamente da PL 4330, a gente não está falando de terceirização. Só para lembrar, o Vicentinho, um deputado federal do PT, representante da CUT aqui na casa, tem um projeto para regulamentar a terceirização. Ninguém aqui vai dizer, por exemplo, que quando você precisar de um jardineiro para o seu prédio, o prédio vai ter que contratar um jardineiro para ficar lá o mês inteiro trabalhando uma vez por mês. Não é isso que a gente está falando. O projeto do Vicentinho regulamenta a terceirização
dizendo o que é realmente terceirização e proibindo aquilo que não é terceirização, mas precarização de força de trabalho. Não é terceirizar, Lattes, demitir todos os seus servidores e contratar empresas terceirizadas para os trabalhadores morrerem eletrocutados nos fios de alta tensão. 80% dos trabalhadores que morrem no Rio de Janeiro, aqueles bueiros que explodem no Rio, que matam pessoas, são culpas diretas da terceirização. Porque quando você demite um trabalhador de 20 anos, você está mandando embora know-how. E quando você pega uma pessoa para trabalhar por salário mínimo, cuidando de fios de alta tensão, essa pessoa, a primeira oportunidade que tiver, vai sair dali. Você tem rotatividade sem preparo nenhum. Quando ela consegue o preparo, mas não basta o EPI, nem o EPT, não basta. Ela tem que ter um know-how. Quando ela consegue o preparo, tem um salário um pouquinho maior, ela vai embora. Meu ex-sogro trabalhou na Sérgio a vida inteira, nunca foi demitido, quando a Sérgio era pública. Trabalhou a vida inteira na Sérgio. Hoje é uma cooperativa falsa, porque a gente tem a precarização de forma, às vezes, completamente cretina. Você cria cooperativas de trabalhadores que não são cooperativas para retirar direitos que não vendem nem a força de trabalho, vendem serviços. A gente tem isso no Judiciário Federal. Nós temos metade dos companheiros aqui que são judiciários sabem disso, em Minas, em São Paulo. A gente tem mais de metade hoje de toda a informática do Judiciário Federal terceirizada. E muitas vezes com contratação dessas firmas chamadas de cooperativas. O setor onde eu trabalho, Central de Mandados, tem mais estagiário que servidor. Nós temos a simulação do estágio. São estágios escravos de 2º grau, que não estão fazendo nenhum estágio, ganham um salário mínimo para fazer o mesmo serviço que eu faço. Isso em grande quantidade. No meu setor tem mais de 20. Estágio escravo, a gente brinca, chama não diminuindo eles, mas é estágio escravismo. Você pega um menino de 18, 19 anos, contrata, precisa de quantos aqui? 15. Não tem como renovar a força de trabalho, contrata 15 e bota ela para trabalhar para fazer o mesmo serviço que eu faço. Então, isso não é terceirização, isso é precarização. Temos que dar o nome correto. A CUT, as centrais, são contra a precarização da mão de obra. A Odebrecht faz uma obra, dos 8 operários que morreram na construção de estádios, 6 eram terceirizados. Por que a Odebrecht vai terceirizar a construção de um estádio, que é de responsabilidade dela, é para fugir da indenização milionária? É para fugir da responsabilidade da morte do trabalhador. Não, eu contratei o serviço. Eu não contratei o trabalhador, ele que processe aquela empresa, que é uma gata, que quando o trabalhador for processar, ela não tem condições de pagar a indenização a que a família dele teria direito. Então, a gente está falando de precarização, a gente não está falando de terceirização. Né? E dizer que vai retirar trabalho é mentira. E é uma mentira contada até para os próprios trabalhadores, vocês serão demitidos. É mentira. Nós temos aqui, infelizmente, praticamente todo o atendimento do Senado e da Câmara. Tem um dado que eu repito, aproveitar nesse momento, e que foi o Sinat que me passou, se não me engano, de cada 5 mortes por acidente de trabalho, 4 são de terceirizadas, é isso? Cada 10 acidentes, 8 são terceirizados. 85% na petroquímica, 80% no setor elétrico. Mas você chega aqui no Senado, por exemplo, todo atendimento do Senado está terceirizado. Não sei por que não se faz concurso público para que o atendimento do Senado seja feito por servidores do Senado. Não precisa ser um analista do Senado, pode ser um cargo de 2º grau. Sem ter a lei, hein? Sem ter a lei. Sem ter a tal de lei essa. Sem ter a lei. Se vier a tal de lei essa, quero ver o que vai acontecer. Então, senador, eu não vou fazer um apanhado geral de todas as leis da reforma, porque seria, vários já fizeram, e meu objetivo aqui é outro, eu tenho muito medo, porque uma coisa é a nossa boa intenção, outra coisa é a estratégia. Às vezes a gente erra na estratégia e bota tudo a perder. Quando foi aprovado lá na Câmara a PEC 170, da Andréa Zito, um deputado, de forma muito digna, quis estender o direito à integralidade para todos os servidores públicos, inclusive aqueles posteriores à reforma de 2003. A gente já conseguiu acertar com o governo, a gente já conseguido unanimidade entre todos os deputados. Quando chegou essa proposta, parou o projeto, e ia ser retirado de pauta.
E nós fomos convencer o deputado que, efetivamente, não dava para reverter toda a reforma da Previdência naquela PEC. E alguns servidores, inclusive, não entenderam, mas é uma questão de estratégia. O senador Paulo Paim, que é o mais eminente, com certeza, lutador da contra-reforma da Previdência, sabe que a gente luta em várias batalhas. A gente não tem como ganhar isso numa única batalha. Não é uma única guerra. Então, efetivamente, lá a gente teve que recuar e passou e subiu. E esse projeto da Andréa Zito, que está aqui, não é nem a PEC 70, a gente tem que entender o que está aqui. Eu peço ao senador que peça ao Romero Jucá para desapensar. Se apensar, não vai passar nenhum nem outro. São matérias completamente diferentes. Na verdade, a PEC 56, a questão da integralidade já está inserida na PEC 170 e na PEC 70. Essa PEC, na verdade, trata da questão da pensão, estendendo, acabando com aquele limite de 70%, o que é justo. Mas nós temos que batalhar nesse campo da pensão. Porque integralidade já foi tratada em outra PEC. E não trata de aposentadoria especial. Aí a gente vai atrelar numa mesma PEC, se a gente pensar as duas, a integralidade... Não aprova nada. Não aprova nada. A integralidade, a extensão da pensão... Agora está claro. E a aposentadoria especial. A PEC 54, o que ela traz de novidade é a aposentadoria especial. Por que o servidor precisa de aposentadoria especial? Porque hoje não tem ninguém no Brasil, nem um precarizado, em pior situação com relação à periculosidade, insalubridade e penosidade do que o servidor público. Porque ele é o único que não pode se aposentar antes. Se ele se aposentar antes, ele perde integralidade. Você consegue fazer com que algum servidor, num serviço penoso, temos um companheiro aqui que trabalha com energia nuclear, né? Chega bem e fala, você vai se aposentar, vai receber 70% do seu salário. Eu, não, então eu vou trabalhar até me acabar. Então, a gente tem uma legislação para a aposentadoria especial que ela torna o servidor público um proscrito na legislação. Primeiro que o governo não diz claramente quem é insalubre, quem é penoso e quem tem atividade de risco. É uma briga. Então, se a gente tenta colocar alguém falando, vocês estão elencando demais, retira. Mas, minimamente, a gente tem que avançar. E essa PEC está simples. É que nós lá atrás, senador, em 2013, o Ari Rex esteve aqui, aquele servidor cadeirante, que se aposentou, tem a paridade e não tem a integralidade. O Ari Rex agora é aposentado, né? Minha homenagem ao Ari Rex, que não pôde estar aqui, que começou essa batalha. Foi ele que foi me procurar na federação, que ele não é da federação, eu sou. E essa PEC que eu apresentei, se eu não me engano, foi da Lavra... Sim, da 554 lá. Por quê? Mesmo que o governo aprove o PLP, eu acho que é 554, da sua autoria. O meu é 554. Ele não dá a integralidade. Então, vai servir para todos os servidores que entraram depois de 2003, porque esses servidores já não têm integralidade. Se quiser integralidade, tem que pagar a aposentadoria complementar, mas não serve para os anteriores. Convença alguém a se aposentar perdendo 30%, 40% do salário. Só para lembrar, a assessoria me deu aqui, é a PEC 54. 54, sim. Essa PEC, a primeira coisa, senador, é que peça ao Romero Jucá que não apense as PECs. Elas têm que ter tramitação em separado. A gente vai batalhar pela aprovação da 56. É justo que os pensionistas... Sem prejuízo da 54. Sem prejuízo da 54. Se é consenso aqui no plenário, eu, pelo menos, falarei isso com o Romero Jucá. É consenso? Sim. Tranquilo? É porque teve um setor que me procurou, disse, pai, tu abre mão da tua para aprovar mais rápido a nossa. Eu, na maior boa vontade, digo, para mim não é o pai da criança, para que a criança nasça e nasça bem e com saúde, né? Digo, para mim não há problema nenhum. Então, eu vou retornar com ele, para ele que veio falar comigo, e vou dizer que a decisão de hoje é manter as duas e, de preferência, não apensada. E que tramite as duas, é isso? É porque são matérias distintas. Feito. Nós queremos a extensão do direito, da integralidade à pensão aos pensionistas, sendo viúvas, viúvos ou filhos. É uma luta nossa, que já está, inclusive, mais adiantada. E essa PEC nossa trata de uma outra questão, que é a aposentadoria especial, que não existe para o servidor. Que na 54 a gente trata. A aposentadoria especial. A gente não está dizendo nem quem tem direito, está dizendo o seguinte, existe, tem direito e tem integralidade. Porque com essa redação, o PLP já resolve a vida de quem entrou depois de 2003. Com essa redação, resolve a vida de quem entrou antes de 2003. Aí, o elenco, o que vai ser especial ou não, tendo a PEC, a gente pode resolver até
num outro projeto de lei. Olha, esses servidores têm direito especial, ou mesmo cada órgão, nos seus planos de carreira, dizer, olha, agente de segurança é atividade de risco. Oficial de justiça é atividade de risco. Quem trabalha com radioterapia é atividade insalubre. E aí os próprios órgãos dizendo quais são as atividades que são de risco insalubres, fora aquelas que já estão elencadas no INSS, você tendo a legislação que permite, você resolve. Se embolar tudo, a gente vai acabar travando as duas. Porque vão dizer que não aprova uma porque a outra está menos andada e não aprova a outra porque... E aí a gente entra naqueles buracos negros que o governo coloca às vezes, de encaminhamentos, vai para a gaveta e não é votado nunca. Então tem uma preocupação tremenda, porque aqui a gente tem servidores de atividades de risco, insalubre, penosa, e tem os deficientes, porque é um outro buraco negro do governo, porque, vamos recordar a discussão qual era, se eu entro no Judiciário Federal e fico cego, eu me aposento por invalidez. Se eu sou cego, eu tenho que trabalhar 35 anos. Não reconhece que o trabalho do deficiente, da pessoa com deficiência, é um trabalho penoso. Porque tem mais dificuldade na locomoção, tem mais dificuldade no transporte, tem mais dificuldade na adaptação do trabalho. Eu confessei aqui, publicamente, que os servidores cegos do Judiciário, quando entraram no Judiciário, tiveram que piratear programa na Justiça Federal para trabalhar, porque a Justiça Federal sequer tinha um programa para eles trabalharem. Então, um servidor que é cadeirante, embora ele tenha já entrado com a situação pré-estabelecida, ele tem uma condição diferente na locomoção, tem uma condição diferente para chegar... A maioria dos prédios não estão adaptados, a maioria dos prédios públicos, a maioria, 80%, 90%, não estão adaptados. Os móveis não estão adaptados, o computador não está adaptado. O que a gente está dizendo é o seguinte, esse servidor que entrou nessa situação, embora a situação dele não tenha se agravado, não é uma doença degenerativa, ele, pela deficiência dele, pelas condições em que ele trabalha, em que ele transita na cidade, ele tem o direito de se aposentar antes. Então, essa PEC, quando dá aposentadoria especial, dá integralidade, se passar o PLP da autoria de Vossa Excelência, resolve, e a gente tem, minimamente, o servidor público com direito, tanto os deficientes, tanto as pessoas com deficiência, quanto as pessoas em atividade de risco, penosa e insalubre, a ter um direito que não tem. Porque pegue qualquer servidor mais antigo aqui e convença ele a se aposentar com 60% dos vencimentos, porque já tem uma série de perdas. E auxílio alimentação, auxílio saúde, uma série de auxílios que se perde. Aí você perde 30%, 40% do salário, você obriga o servidor, muitas vezes se arrastando, a trabalhar até completar aquele período. É lógico que existe uma preocupação no governo com o cofre, mas muitas vezes colocar servidores sem condição para trabalhar é efetivamente trabalhar contra a sociedade. Eu tenho servidores, já contei histórias aqui, servidores com depressão profunda, servidores com doença na coluna, servidores que vão para o trabalho se arrastando porque diziam, não, eu não posso me aposentar. Como é que eu vou me aposentar? Eu tenho 20 anos de serviço. Pelo cálculo, eu levo 2/3 do meu salário. Como é que eu vou para casa com 66% do meu salário? Fora todas as perdas, não tenho condição. E vai lá se arrastando, né, e produz muito pouco. Produz muito pelo que ele já produziu e produz muito pelo esforço que ele faz. Mas, efetivamente, ele não vai produzir porque ele não está em condições físicas concretas de trabalhar adequadamente. Então, essa PEC ela vem para tratar desse assunto. Então, ela não pode ser apensada, a gente tem que buscar uma relatoria, a gente tem que fazer ela andar, ela está desde 2013 aqui, então a gente precisa fazer com que ela ande e negociar tanto com o Ministério da Previdência quanto com o MPOG para mostrar que o impacto orçamentário não é o descalabro. Primeiro que pega uma parcela de servidores pequena e que entraram até 2003, quem entrou depois vai entrar no regime geral da Previdência e, ao mesmo tempo, não vai, de maneira nenhuma, causar um ônus estupendo nos cofres do governo. A gente não está falando aqui de 10% de servidores, de 20% de servidores, de 30% de servidores. A gente está falando de percentual pequeno de servidores que não estão entrando mais no serviço público. São servidores que já entraram.
Os servidores que entrarem doravante ficam na regulamentação do regime geral e têm que pagar a previdência complementar. Nós também lutamos contra isso, mas é uma luta muito mais difícil de ser vencida. Não é o que está se propondo aqui. O ônus, o impacto, acho que tem que ter, até a gente tem que começar, já que o MIPOC está aqui, a averiguar esses impactos. Porque muitas vezes existe todo um frenesi, para terminar, e toda uma preocupação no governo com o impacto que vai ser estrondoso, mas nenhum governo sabe qual é o impacto. Nenhum governo sabe. O impacto no cofre público vai ser. Não é. E efetivamente não é todo servidor, não é todo portador não, que agora são pessoas com deficiência, que quer se aposentar com 25 anos. Ou tem condições de se aposentar já nesse momento. Então, parece que vai ter uma correria para... Não é isso. Não tem esse efeito, nunca dá esse efeito. Então, efetivamente, há que se fazer esse cálculo, há que se conversar com o INSS por uma medida de justiça. Como é que pode um servidor de iniciativa privada, que faz o mesmo serviço que o servidor público, ter direito à aposentadoria especial e o servidor público ter que trabalhar 10 anos a mais? Não há nenhuma justificativa para isso. Nenhuma lógica, mas é a lógica atual. Essa PEC 54 do Paulo Paim vem exatamente a preencher essa lacuna. Eu tenho um companheiro aqui que é oficial de justiça, que trabalha em situação perigosa, vários oficiais de justiça estão morrendo, porque muitas vezes o governo não quer reconhecer o óbvio. Nós tivemos, ano passado, um oficial de justiça assassinado em Barra do Piraí, né? Nós tivemos vários casos de oficiais de justiça raptados, nós temos agentes de segurança que já trocaram tiros na defesa de juízes federais, e às vezes é negativa, inclusive, de classificar a atividade como atividade de risco. A gente teve uma situação, para vocês terem uma ideia de como o governo às vezes é confuso, de que contrata um servidor para a área de segurança, agente de segurança, não dá arma e não dá o porte. Aí o servidor, para proteger uma autoridade em risco de vida, passa por todo aquele processo da Polícia Federal para retirar o porte de arma e ele compra a arma para defender a autoridade. E se ele morre, não tem atividade de risco. É uma loucura completa. A gente tem que resolver essas situações, porque muitas vezes essa preocupação com as contas públicas acaba causando injustiças assim, que são cavalares, tem um companheiro de justiça aqui na plateia, que é de Minas Gerais, ele sabe melhor do que eu. Eu gostaria, Paulo, não sei se é possível dar 30 segundos para ele, só para ele relatar a quantidade de oficiais de justiça que são mortos em serviço. São vários oficiais de justiça mortos em serviço. Se fosse possível, mais de 50 ano passado? Mais de 50 servidores, oficiais de justiça mortos em serviço. E não é uma atividade considerada de risco. E não é considerada uma atividade de risco. Tá? Eu paro por aqui. Se fosse possível, Paulo, eu queria só ouvir a questão da atividade de risco do oficial, que ele passasse assim